Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez, juntos celebrarmos a graça, a glória e a majestade do Senhor, sermos gratos a Deus, principalmente pela vida, independente das situações em que você, querido irmão, querida irmã, que nós estejamos vivendo neste momento. Deus é maior e nunca nos abandona. E quando nós somos fiéis e gratos no pouco, nós estamos demonstrando para Deus que Ele pode nos confiar aquilo que Ele tiver, aquela bênção que Ele quiser liberar sobre cada um de nós, porque seremos também gratos, porque um coração grato a Deus é um coração que está sempre se preparando para adorá-lo mais, para glorificá-lo mais e ser cada vez mais chamado por Ele para que Ele possa manifestar o seu poder, a sua vida e a sua misericórdia. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, nós vos pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, mas, instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitude de sua vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início da Boa Nova de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías, vou enviar o meu mensageiro que irá antes de mim para preparar o caminho. Estou ouvindo uma voz que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor. Preparem o caminho reto e plano para o nosso Deus. Esse mensageiro foi João Batista. Ele batizava no deserto e ensinava que todos deviam ser batizados como demonstração pública da sua decisão de voltar as costas para o pecado, para que Deus os perdoasse. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia, ia para os lugares desertos da Judéia para ver e ouvir João. E quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. A roupa de João era tecida de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro. Gafanhotos e mel do campo eram a sua comida. Esta era a sua mensagem. Em breve chegará alguém que é muito mais importante do que eu, tanto que não sou digno de abaixar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizo vocês com água, porém ele os batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu quero continuar orando por você, querido amigo, querida amiga que está na sua casa, que está no seu serviço, que está, infelizmente, enfermo, acamado, acamada num hospital ou até convalescente na sua casa, se recuperando. Isso é momento de graça e de glória, motivo de dar realmente o louvor a Deus pela recuperação. Você que está no seu serviço, você que está na estrada, você que está a caminho de algum destino, que Deus possa abençoar você neste momento, querido amigo, querida amiga. Nós acabamos de ouvir o Evangelho em que é narrada a vocação, o chamado de João e por que ele foi enviado à terra. Por que ele nasceu? Ele foi o último dos profetas. Ele representa aqui a finalização, a conclusão da grande escola de tantos profetas que iniciou no Antigo Testamento. E ele representa exatamente esse profeta, essa escola de profetas que é finalizada como aqueles que esperavam o Senhor, esperavam o nascimento do Messias, e João é aquele que realmente foi o que contemplou o nascimento do seu primo Jesus, o Salvador. Só que ele batizava no sentido de purificação, no sentido de preparação, no sentido penitencial. Convertam-se, mudem de vida. É tanto que o texto diz que ele pregava no deserto. E o deserto é sinal de tentações,
é sinal de turbulência, é sinal de dificuldade, é sinal de violência, inclusive violência contra a humanidade, contra a pessoa, né, passando por necessidades básicas, com fome, com sede, com sol escaldante, quase morrendo, muitos morrem. O povo de Israel, quando foi libertado do Egito para a terra prometida, sob a liderança de Moisés, sofreu muito no deserto como sinal de purificação, como sinal de lembrança também daquilo que Deus é, do que representa Deus. Isso também é visto e na maturidade espiritual, uma pessoa que se dá conta disso, principalmente aqueles que necessitam que a graça de Deus seja multiplicada na sua vida, vai se dar conta de que é preciso crescer nisso aí. E João, ele diz que ele estava batizando como penitência. Ele estava batizando como sinal de preparação e de purificação, com água. Mas viria aquele que ele não era nem sequer digno de desamarrar as sandálias, porque quem viria era o próprio Deus encarnado e batizaria com o Espírito Santo. Já não era mais com um sinal de preparação, mas era Deus mesmo consagrando o vivo viver, ou seja, a alma, o espírito e o corpo de cada um no espírito para a transformação, para a purificação eterna, como o fogo purifica tudo aquilo que é preciso ser burilado, purificado. O espírito de vida eterna, o espírito de renovo. É esse que o próprio Deus traz ao nascer na pessoa de Jesus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, a quem João se refere. Deus anuncia que ele próprio vai consolar o seu povo através dessa atitude de João, através dessa atitude de fé, essa atitude de esperança. Um povo cativo, um povo que aprisionado pelo pecado, como foi o povo de Israel que esteve aprisionado, cativo lá da Babilônia, e que depois do aprisionamento, do cativeiro na Babilônia, ainda passou por vários outros, depois passou pelo cativeiro persa, pela prisão pelo Império Persa, quer dizer, mudou de um dominador para a mão de outro dominador, mas Deus sempre à frente do seu povo, dizendo que era para ter, através de vários profetas, como o profeta Isaías, dizendo que era para o povo ter a condição de perceber onde muitos tinham errado, e aqueles que fossem fiéis a ele teriam o retorno garantido para a pátria, para Israel. O povo que foi burilado, que foi passado pelo deserto, tanto quando foi os seus antepassados, quando vieram do Egito para a terra prometida, quanto depois esses descendentes desses antepassados também passaram pelo deserto do cativeiro, da prisão nas mãos dos babilônios, dos persas e vários outros dos romanos, que depois caiu nas mãos de outros imperadores, mudando apenas de rota de ditadura. Mas Deus é poderoso, mas Deus é compassivo, mas Deus é consolador. Quanta gente, às vezes sem Deus, segue ou faz o que bem deseja sem orientação, com ouvidos tapados para o Senhor do bom conselho, para a direção que Deus quer, para aquilo que Deus quer iluminar para a vida da pessoa. E tem gente que diz, não, eu vou seguir, eu vou fazer o que eu bem entender. Eu não quero mudar, eu quero ser apenas o que eu pensar e o que eu determinar, ou aquilo que a cachola manda, a cabeça manda. E às vezes quer fazer o que quer, tentando mudar ou pensando que vai mudar uma situação e vai cair em outra, talvez até pior. Sai de um cativeiro e pensando que vai conquistar mundos e fundos, os céus e a terra, por conta própria, acaba entrando em problemas piores, às vezes até usando os outros para isso. Mas Deus, ele é o consolador, é o perdoador, ele quer dar a segunda chance e mesmo que a pessoa se dê mal, mesmo que a pessoa apenas pensando que vai resolver pelas próprias garras ou pelos próprios músculos ou pelas próprias forças alguma coisa e entra em outro problema, em outro mal pior, Deus está aí presente, de braços abertos, dando sempre uma segunda chance. Então, essa liturgia de hoje é um apelo à conversão, a abrirmos o caminho do nosso coração para que o Espírito de Deus
encha cada um de nós, encha você, querido amigo, querida amiga, de luz e de vida. É sempre tempo de mudança. Não mudança para pior, não mudança para ser esperto ou para pisar em mais pessoas, mas mudar para ser melhor para si e para os outros, para ser iluminado e não para se cobrir de trevas mais ainda. Que Deus Todo-Poderoso possa nos iluminar, possa nos dar o verdadeiro ensinamento e, assim como João Batista, sermos obedientes a Jesus. Sabemos que Ele é Deus, que Ele é o nosso Salvador e que só a Ele devemos a nossa salvação, a nossa libertação e devemos estar sempre atentos àquilo que Ele suscita no nosso coração, que precisa principalmente mudar. Converter. Converter significa verter com, ou seja, mudar com. E só podemos mudar com Jesus. Sem Jesus, podemos ir até qualquer lugar, conquistar qualquer coisa, mas é tudo limitado. Só com Deus a abundância é diferente, porque vem na plenitude. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso desça sobre você, querido amigo, querida amiga, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifique sempre com a sua vida o nome do Senhor. Entregue seu caminho a Deus e Ele não falhará, porque Ele não decepciona. E que Deus sempre acompanhe você. Amém.